Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Vanessa Bober, sou parceira do Instituto Florescer. A gente teve um pequeno problema técnico, estamos reiniciando a live sobre cuidados naturais do bebê e da criança com a Gisela. E então a gente vai esperar só uns minutinhos para a Gisela entrar e o pessoal ir entrando e a gente já começa a live, tanto para quem já está assistindo como para quem vai assistir gravado, tá bom? Já começaremos. Bem-vindos, bem-vindas, né, para quem está entrando. Temos só meninas. Bom, enquanto a Gisela entra, eu sempre gosto da oportunidade de falar um pouquinho do que é o Instituto Florescer. Então, o Instituto Florescer, ele fica ali no, em São José dos Pinhais, no bairro São Pedro. E ele é um espaço. A Gisela está entrando. E ele é um espaço de. Então, começando aí no seu processo de nascer, de cuidar do bebê, das infâncias. E também a gente tem a parte clínica. Então, para quem quer conhecer mais o Florescer, dá para entrar na página. Tava falando um pouquinho do Florescer enquanto a gente se reconectava, de. Tudo bom? Boa noite. Sempre tem esses probleminhas técnicos. Sempre, sempre. Eu até mudei a conexão, porque às vezes, né, minha internet aqui é meio doida. Bom, então bem-vindas, de boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Então, a proposta de hoje é a gente falar um pouquinho sobre os cuidados naturais do bebê e da criança pequena. Então, eu vou apresentar um pouquinho a Gi. A gente tem aqui um roteirinho de perguntas para a Gisela sobre esse tema. Mas para quem tiver perguntas ou quiser, tem alguma curiosidade, vai mandando as perguntas que a gente também vai respondendo aqui ao vivo, tá? Então, só vou falar um pouquinho da trajetória da Gi, que como eu falei na outra que eu tinha aberto, né? A Gisela ela é parceira do Instituto Florescer e muito comprometida aí é, com os estudos que incorporam maior qualidade aí nos cuidados da família. Então, vou falar um pouquinho da trajetória dela. Vou ler aqui um mini currículo, né? Então, a Gisela Medeiros, ela é farmacêutica integrativa, doula, fitoaromaterapeuta, parceira do Instituto Florescer e orienta as famílias no protagonismo do cuidado com a saúde e bem-estar, usando recursos que a natureza nos oferece. Então, muito obrigada, Gi, por estar aqui nessa live Eu com a agradeço gente. pelo espaço e por todos que estão presentes e que vão nos assistir depois também. Sim. Bom, o, a, os cuidados naturais, né, de aromaterapia e tantos outros, eles estão se popularizando bastante, né? Outro dia teve até um Globo Repórter sobre esse tema, e aí eu lembro que bombou no meu Insta, assim. Sim. Então, esse é um tema que está ficando muito popular no Brasil, né? As pessoas estão buscando, na verdade, alternativas talvez menos invasivas para a gente ter melhor qualidade de vida, mais saúde. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho como que tá essa, o que você, o que tem assim de perspectiva sobre essa popularização, o que você acha, o que você sente enquanto farmacêutica integrativa. Então, a popularização do uso ela é muito positiva, porque está chegando a mais pessoas acabam conhecendo, tendo acesso. Inclusive, você falou da reportagem do Globo Repórter, eles mostraram do Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, que utiliza aromaterapia nos seus pacientes, né? No SUS, tem vários municípios também usando, e isso é muito positivo, porque as pessoas passam a conhecer e a prática da aromaterapia acaba promovendo um autocuidado, porque as pessoas passam a conhecer melhor sobre o seu processo de saúde, de bem-estar, e não só deixar tudo na mão do médico, né? Tá Sim. baixo o Gi, tá um som? pouquinho baixo, acho que dá para você falar mais pertinho. É, ó, o da Gi, né? O da Gi, no caso. Acho que é. Será que Tá, eu colocar o pode. fone ajuda? Acho que não, né? É, Eu vou falar mais talvez perto, sim, então. Gi. É? Tá. Daí vocês dão um feedback se vocês estão escutando bem, tá? Peraí, deixa eu colocar o fone.
Melhorou? Bem melhor. Uhum. Melhorou? Tá, joia. Que daí acho que filtra, né, o som externo. Uhum, sim. Então, é muito positivo isso, essa popularização, porém, acabou que se disseminam, também tem o outro lado, né? Se disseminam informações muito incorretas pela internet, sem alertar as famílias dos riscos do uso indevido. Então, acabou virando uma alopatização do uso dos óleos. As pessoas acordam e pingam óleo para acordar. Aí eu vou trabalhar e eu pingo um óleo para me manter focado. Aí eu tô com uma dor de cabeça e pingo um óleo para dor de cabeça. Depois eu vou dormir e pingo um óleo para dormir. E perde-se o sentido da prática. Porque a gente não usa medicamento todo dia. Por que a gente vai usar os óleos essenciais todos os dias? Tem uma repercussão de você usar indevidamente, é um excesso de... São moléculas, substâncias muito concentradas, farmacologicamente falando, então é um excesso de estímulo de componentes químicos muito grande para a gente ficar usando diariamente de forma indiscriminada. Então, tem uma forma correta, segura para usar. Eu sou muito assim de incentivar que as famílias se empoderem no cuidado com a sua saúde, né? Tenham essa autonomia, mas tem que ter um conhecimento básico ali para, né, não colocar a saúde em risco. Uhum. A aromaterapia ela vem em outra lógica, né? Em tantas outras práticas integrativas que a gente chama, Sim, vem a partir de outra lógica, né, Gi? Que é uma lógica muito também de autoconhecimento, né? Exatamente. É um olhar mais amplo, né? De você olhar, por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, um exemplo. Eu vou simplesmente só cheirar um olhinho, continuar fazendo tudo que eu tô fazendo na vida louca. E na aromaterapia, e assim como as outras práticas integrativas, convida para um olhar para dentro. Então, o que está me causando essa dor de cabeça? É fome, é sono, é cansaço, é excesso de trabalho? Será que eu tenho que fazer uma pausa na medida do possível, né, para relaxar? Eu posso fazer uma prática ali, uma inalação profunda, né, fazer uma prática meditativa, com certeza vai ajudar, mas é esse convite mesmo, de olhar para dentro e olhar para os processos com mais propriedade. Por outro lado, existe também uma narrativa, assim, da própria indústria farmacêutica de que tudo que é natural faz mal, né? Como se o medicamento também não fizesse mal, usando indevidamente. Então, é uma ferramenta muito poderosa e se a gente souber usar com sabedoria e respeito à natureza, a gente só tem a somar na nossa saúde ali, no nosso bem-estar. E aí, aproveitando, falando disso, né, da gente ir tendo esses recursos para saber usar com sabedoria, e como o nosso assunto, né, específico é falar sobre os bebês e as crianças, quando que a gente pode começar a usar a aromaterapia com as crianças e com os bebês, assim? Não tem problema nenhum, posso usar a qualquer momento? Quando que a gente pode começar? Então, existe um consenso de aromaterapeutas, tanto da tradição francesa quanto da tradição inglesa, que não se usa óleos essenciais em bebês menores que 3 meses. Porque é um... A Ana quer participar aqui. Mamãe está trabalhando hoje, tá bom? Porque é um sistema olfativo muito imaturo e a gente acaba colocando muito estímulo num bebê que acabou de chegar no mundo. Né? O bebê ele tem que ter contato com quais cheiros? Com o cheiro da casa, com o cheiro da mãe, com o cheiro do pai, do irmãozinho, do cachorro, cheiro da casa, né? Então, a aromaterapia ela pode ser usada a partir de 3 meses, não é qualquer óleo, a gente vai falar quais óleos podem ser usados, e deve-se priorizar a via tópica, que ela é mais segura para crianças, por conta da imaturidade do sistema olfativo do bebê, né? Mas aí, né, o bebê não tem 3 meses ainda, e às vezes a mãe quer usar algum recurso, né, para uma cólica ali, uma brotoeja ali do recém-nascido, que é muito comum, dá para a gente usar outros recursos que não os óleos essenciais. Só um pouquinho, meu amor. Tá bom, fala com o papai. Uhum. Tá bom, vai lá falar com o papai.
Desculpa, gente. Imagina, quem tem criança sabe que é assim mesmo. A gente vai lá falar com o papai, espera a tá Ana bom? tirar a dúvida. Tá bom? Então, a gente pode usar os hidrolatos. O que são os hidrolatos? O óleo essencial, ele é obtido a partir um dos métodos de extração é a partir da destilação das plantas. Então, como eles fazem? Eles colocam num recipiente gigante a parte ativa da planta, por exemplo, as flores, as folhas, as raízes, com água num destilador gigante, aquece, e o vapor d'água que sobe vai carregar as moléculas voláteis aromáticas, que são as que têm os princípios ativos. Esse vapor d'água vai condensar e vai formar o óleo essencial, que é a parte oleosa. Então, ele é um produto produzido pela planta que a gente vai lá e extrai por destilação. Já o hidrolato é a parte aquosa. Então, o hidrolato vai ter as moléculas de óleo essencial bem diluídas ali, numa concentração infinitesimal. Então, ele é super seguro para usar, porque ele vai ter as mesmas propriedades terapêuticas, propriedades assim bem parecidas, mas vai estar bem diluído. Então, uma alternativa ao uso dos óleos são os hidrolatos. Tem o de lavanda, o de camomila romana, que são bem calmantes, podem ser usados tanto para acalmar o bebê, para brotoeja ali, né? Passar assim nas brotoejas diretamente. Esse pode aplicar diretamente na pele, os hidrolatos, né? Então, é uma alternativa do uso. Só um pouquinho, gente. Eu vou ter que falar aqui com a Ana só um pouquinho, tá? Vai falando aí. Gi, vou aproveitar. Pode falar. Eu vou pegar o gancho que a Gi falou sobre a questão do... Pode ir lá atender, Ana, Gi, se precisar. Desse sistema olfativo imaturo, né? Então, recém-nascido até os 3 meses, que a Gi falou que é o seguro usar o óleo essencial a partir de 3 meses. Até 3 meses, o bebê está numa fase de esterogestação, que é exatamente esse processo de maturação. É como se o bebê estivesse numa 4ª etapa da gestação, que acontece fora do útero. Então, todos os sistemas, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema imunológico, todos os sistemas estão em processo de amadurecimento. E o sensorial não é diferente. Então, qualquer hiperestímulo, às vezes as crianças os bebezinhos acabam tendo uma resposta contrária. Então, por exemplo, na massagem, quando a gente vai fazer, depois a gente pode até ver com a Gi o que ela acha de qual é o óleo mais indicado. Mas, por exemplo, quando a gente usa o óleo, a gente usa sem o aroma. Tô falando da massagem. Eu falei um pouquinho da esterogestação, Gi, e falei que quando a gente faz a massagem, que até se você quiser falar qual óleo você indica para massagem, né, nos bebês, mas quando a gente faz, a gente indica fazer sem o aroma. Por quê? Já tem um estímulo vigoroso, que é a massagem, o toque, o contato, e ficar um cheiro na pele do bebê constantemente, isso pode hiperestimular e o bebê começar a ficar irritado. Você não sabe muito bem o que é, e às vezes ele está sendo estimulado constantemente, ainda não tem uma maturação neuronal para passar por aquilo. Então, os estímulos aquilo, né? A gente acaba achando que todo estímulo e claro, todo estímulo é válido, mas a gente tem que conseguir deixar isso de uma maneira fluida dentro da nossa vida, para a gente não ter o efeito contrário disso, né? Sim. Uhum. Então, os óleos vegetais são outra ferramenta, outro recurso bem interessante, bem bacana. Só na hora que for comprar tem que ser um óleo vegetal 100% puro, prensado a frio, que é o que vai preservar as características do óleo. E pode ser qualquer óleo vegetal. Pode ser óleo de linhaça, girassol, semente de uva, gergelim, amêndoas doces, maracujá. Todos eles podem ser aplicados diretamente puros na pele, né? O óleo vegetal. E é um recurso bem interessante, como você falou, para massagem, para cólicas, né? Para fazer massagem de Shantala, né? Para ser mais esse contato ali, né? Com o cuidador, né? Que está fazendo a massagem, do que eles têm propriedades também, emolientes, umectantes, mas é mais o recurso da massagem em si,
que acaba ajudando a acalmar o bebê, né? Você pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Sim, né? Acaba que é uma ferramenta para a gente ter um momento de contato aí com o bebê, né? E, Gi, então fala um pouquinho sobre. Vamos começar com os cuidados com o bebê, então. Quais seriam as possibilidades que a gente tem para aplicar as essências? Eu fiz Óleos algumas essenciais. perguntas. Isso, eu fiz. Desculpa, falei errado. Você quer falar? Inclusive, eu acho que era legal até falar a diferença de essência e óleo essencial. Eu ia falar, Então, as essências, elas são compostos sintéticos. Eles têm um aroma, mas eles não têm propriedades terapêuticas. Então, a aromaterapia é a prática do uso de óleos essenciais para fins terapêuticos. Então, não usa essência. A essência é usada, às vezes, na cosmetologia convencional, na indústria química, né, em vários produtos, mas ela só perfuma aquele produto. Então, é usado em produtos de limpeza, em produtos de cosméticos convencionais, produtos de higiene, mas por ser sintética também ela pode irritar a pele, né, ser sensibilizante. Então, quando a gente fala de aromaterapia, a gente fala de óleo essencial. E todo óleo essencial, por definição, é 100% puro, né? Então, a não ser que ele foi adulterado, né? Mas o óleo essencial, ele é o produto puro extraído da planta. Então, para obter o óleo de lavanda, eles pegam 1 tonelada de flores da lavanda, fazem esse processo que eu falei para vocês, né? Por destilação, aquecem e vai formar o óleo essencial. Eles não misturam com nenhum outro componente, né? E outra coisa que eu tinha anotado aqui para falar, que é um recurso interessante também, além do óleo vegetal, são os extratos oleosos de calêndula e camomila. O que eles são? Eles pegam as flores da calêndula ou da camomila, que são farmacologicamente ativas, são as que têm os princípios ativos, colocam num óleo vegetal neutro, geralmente o óleo de girassol, e fica ali por um tempo ali macerando o óleo, né? Eles deixam um frasco recipiente fechado, de tempos em tempos vão agitando, né? O abrigo do calor, da luz, e com o tempo os princípios ativos das flores vão migrar para o óleo. E aí, depois de um período, eles filtram esse óleo e viram o extrato oleoso de calêndula ou de camomila, que vai ter as mesmas propriedades terapêuticas das flores, mas vai estar num óleo vegetal. Então, é uma alternativa bem legal, assim, para os bebês, para passar, por exemplo, na troca de fraldas, como substituto da pomada, ele ajuda a hidratar ali a região e vai ter as propriedades calmantes ali da camomila ou da calêndula. Você encontra em lojas de aromaterapia o produto pronto, chama extrato oleoso de calêndula ou extrato oleoso de camomila. Ou você, se quiser se aventurar, pode tentar fazer em casa também. Pega um óleo vegetal neutro, um óleo de girassol, por exemplo, de linhaça, coloca as flores, deixa um tempo lá, né, ao abrigo da luz e calor, vai mexendo todo dia, e aí depois de uns 30 dias você filtra. E aí vai ter as propriedades das flores da planta que você colocou ali. Então, uma alternativa bem interessante. Sim, eu acho que inclusive é uma live que vale a pena anotar, né? Porque tem vários nomes. E Gi, em relação à troca de fralda ainda, né? Você falou desses 2 hidrolatos como possibilidade de substituto da pomada. Tem outras possibilidades que a gente possa fazer, sei lá, de substituto do lencinho umedecido, sim, ou alguns que ajude na troca de fralda? Então, na troca de fralda para higiene, eu gosto muito de fazer uma solução. É bem simples de fazer. Você pega um borrifador e mistura uma parte de óleo vegetal, metade do frasco de óleo vegetal, qualquer óleo, mas tem que ser um óleo líquido à temperatura ambiente. Então, não pode ser o óleo de coco, por exemplo. Vocês já vão ver para quê. E a outra metade vocês completam com água filtrada ou mineral. Deixa uns 2 dedinhos de folga ali para poder agitar, vai virar uma solução bifásica. Toda vez que for fazer higiene, agita, borrifa ali num algodãozinho e serve. Nossa, sai muito bem, assim, resíduo de cocô, limpa bem fácil, não precisa enxaguar,
porque o óleo vai ser absorvido na pele e ajuda a estar hidratando. Então, é uma alternativa aos lenços umedecidos que, às vezes, acabam irritando a pele. Tem bebês que têm alergia, porque tem uma química que não é muito favorável para a pele dos bebezinhos, né? Isso seria para o uso diário ali, né? Da limpeza e usar o extrato oleoso de calêndula, do camomila, para quem quiser, né? Tá usando alguma coisa para hidratar. Mas para assadura, por exemplo, se já tá com assadura, para os bebês maiores que 3 meses, dá para fazer uma pomadinha com óleo de coco, que o óleo de coco tem uma ação antifúngica bem interessante. Aí o óleo de Que é coco, bem por ele... fácil, né, da assadura fúngica, porque fica abafadinho, né? Exatamente. Só que o óleo de coco, por ele ser sólido, não adianta eu pingar o óleo ali e tentar misturar com a colher, que não vai fazer uma mistura homogênea. Então, eu tenho que derreter no banho-maria primeiro, esperar amornar, adicionar o óleo essencial e aí envasar ainda quente, né? Porque ele vai solidificar, envasar num potinho de creme, tá? Qual que é a diluição? Para bebês até 2 anos, né? 3 meses até 2 anos, é 1 gota para 10 ml de óleo vegetal. Então, por exemplo, 10 ml de óleo de coco e 1 gota de óleo de lavanda, que ele é muito bom para a pele, tem propriedades regeneradoras. Ou posso pôr 1 gota de óleo de melaleuca, que tem ação antibacteriana, antifúngica também. Então, é 1 gota para 10 ml, é 0,5% essa diluição. Para bebês maiores que 2 anos, aí já pode usar 2 gotas para 10 ml. Mas você vê que é bem pouquinho. Então, um frasco aí de óleo essencial, né, vai durar, assim, é para durar muito tempo. Mas essa é uma pomadinha para usar só em casos pontuais. Não é para usar, assim, diariamente. Porque a gente pensa, assim, só fazendo um parênteses, né? Eu tive contato com a aromaterapia há 5 anos. Eu tenho 38 anos, né? Então, quando eu tiver 50 anos, eu vou ter tido 15 anos de exposição, não diária, porque eu não uso aromaterapia diariamente, mas exposição a essas moléculas, né? A minha filha, né, a Ana, quando ela tiver 50 anos, ela vai ter 50 anos de exposição. Porque eu usei desde pitica, mas, claro, eu não uso sempre, não uso todo dia, só quando realmente precisa. Então, se você quer que o teu filho use óleos essenciais no futuro, possa usar, menos é mais. Quanto menos puder não usar no início, melhor. Para não ter uma sensibilização. Que acaba sendo muito estímulo. Cada óleo essencial tem centenas de moléculas químicas ali presentes. Então, é um recurso muito poderoso. Então, a gente usa assim com muita cautela para poder usar sempre, né? Somente quando precisa. Então, se precisar, tá com assadura, usa essa pomadinha de óleo de coco com melaleuca ou com lavanda que vai ajudar. Além dos outros cuidados, né? Não deixar abafado, tentar deixar sem fralda, né? Bem arejado, assim. Uhum. E tudo mais. E para as questões, porque a gente falou da assadura, né? Principalmente no começo, é muito comum a criança ter situações na pele, né, Gi? Sim. Brotoeja, coisas na pele. Tem alguma dica que você dá usando os óleos essenciais? Óleos essenciais eu não indico. Eu acho interessante para brotoeja os hidrolatos, porque as brotoejas dão do calor, né? Fica muito abafado. Então você precisa refrescar essa região. Então, o hidrolato aplicado diretamente na pele é bem bacana. Pode usar o de lavanda ou de camomila. E outra alternativa que é bem legal é usar aveia na água do banho. É bem simples. Você pega uma trouxinha aquelas fraldinhas de pano, coloca um punhadinho de aveia em flocos e molha a trouxinha na água do banho e vai apertando, vai saindo o leitinho da aveia. E aí vai aplicando nas brotoejas, já ajuda a refrescar, é antisséptico, então ajuda bastante nessas brotoejas. Aqui tem uma fez uma pergunta, Gi, e aí eu vou somar na pergunta dela, que é: essa pomadinha tem validade de quanto tempo? E aí eu queria que você falasse também de quanto tempo dura cada frasco, porque você compra, por exemplo, o melaleuca, que vai durar um monte, né? A lavanda. A média de validade do próprio óleo essencial, e a Thalita perguntou dessa pomadinha, que eu acho que é da assadura, né? Isso. Quanto tempo dura? Então, como a gente não coloca conservante, né? Mas também é um produto que está sem água. Então,
porque eu vou usar só óleo de coco e óleo essencial. Então, os produtos que têm água, eles têm uma durabilidade menor, porque eles contaminam mais fácil por micróbios, né? Por bactérias, por fungos. Já a pomadinha, como ela só tem óleo, ela dura um pouquinho mais, mas a gente não colocou conservante. Então, eu gosto de, no máximo, uns 3 meses, assim. Jogar uma validade de 2 a 3 meses. Mas tem que observar se separou a fase, ou se tem uma coloração estranha, mudou o aroma, daí não usa, né? Mas geralmente, assim, uns 3 meses ela dura. É bom sempre fazer quantidades pequenas. Eu faço um potinho de 30 gramas, e aí, como a gente está usando sempre, né? Acaba durando pouco tempo, né? Então, sempre faz quantidades menores. Uhum. E quanto que é a média de validade do óleo essencial em si? Dura um ano? Geralmente 2 anos de validade. Aí tem 2 que ver anos. a recomendação do fabricante, né? Sim, Mas mas é uma eles média duram mais bastante. prolongada, assim. Isso, Entendi. duram bastante. Aí sempre armazenar num lugar ao abrigo do calor, da luz, bem fechadinho, principalmente cítricos. Os cítricos, eles evaporam muito rápido, então tem uma sensibilidade maior, né? O ideal até é armazenar na geladeira, mas eu acabo que não armazeno os meus por questão de espaço mesmo. Eu fico preocupada que vai ter cheiro, né? Mas os aromaterapeutas que têm, assim, arsenal amplo, assim, tem ali um frigobar para armazenar só os óleos. Não é o caso nosso, né, do nosso dia a dia. Mas aí cuidar, assim, com os óleos cítricos, fechar bem. Os hidrolatos eu armazeno na geladeira, daí, porque eles praticamente é só água, né? Então, e não tem conservante. Às vezes eles colocam um óleo de melaleuca para conservar, mas conservante mesmo não tem. Então, os hidrolatos eu armazeno os meus na geladeira e acho prático, sim, porque depois eu vou falar mais pra frente para pequenos machucados, fica o hidrolato ali, você pega na geladeira, vira tipo um spray antisséptico de farmácia, assim. A Ana rala o joelho, já vou lá, pego, tchuc, e já borrifo, assim, bem prático. O nosso antigo metiolato, né? Não precisa mais É, arder, né? Tem agora o hidrolato. é bem isso. Uhum. E para esses momentos, tipo cólicas, você sugere alguma coisa específica? Além da massagem, que a gente já Para cólica falou? é mais a massagem mesmo. É usar. A gente pode usar algum óleo se quiser acalmar o bebê, né? Até para questões de sono. As mães perguntam, o que eu posso usar para sono? E aí eu gosto Boa. de sempre deixar muito claro assim que para não criar uma falsa expectativa, que sono vai depender da maturidade neurobiológica do bebê, né? Então, às vezes, é só questão do tempo mesmo para o bebê aprender a dormir, né? Para não criar, às vezes, é uma mãe que está cansada, exausta, e quer uma alternativa e está tentando de tudo, né? Mas, para quem quiser, né, um recurso para o bebê acalmar ou para sono, o pessoal pensa na lavanda em primeira mão, né? Mas a lavanda é um óleo que eu acho que não combina com os bebês para essas questões. Eu vou explicar por quê. Por 2 motivos. Não é que ela não possa usar, tá? Ela é bem segura para uso nos bebês, mas não faz tanto sentido. Porque a lavanda, do ponto de vista... Existe um ramo da aromaterapia que é a psicoaromaterapia, que é a ciência que vai estudar as propriedades vibracionais dos óleos essenciais sobre a psique, o comportamento, as emoções humanas. E na psicoaromaterapia, a lavanda é um óleo que ela cresce, é uma planta que cresce em regiões de altitudes muito elevadas, em Provence, no sul da França. É um solo muito árido e a planta teve que sofrer muito para produzir aquele óleo. Então, é um óleo que ele transmuta padrões de sofrimento e pensamentos repetitivos negativos. Então, sabe quando a gente fica muito agitado, ansioso e fica ali pensando... Por exemplo, a gente vai dormir pensando em 1000 coisas que tem que fazer no dia seguinte e aí não dorme, tem insônia, nós adultos, né? Porque tem que entregar o trabalho, tem que fazer isso, tem que falar com não sei quem, entregar o projeto... E tem esse padrão de pensamentos repetitivos. A lavanda, ela vai trazer para o que agora e vai trazer essa sensação de calma, de relaxamento por isso. Vai acalmar esses pensamentos negativos. O bebê não tem isso, né?
O bebê já está no aqui no agora, né? Ele não dorme por outros motivos, né? Por uma questão ali de imaturidade mesmo, neurobiológica. Então, eu acho que faz muito mais sentido usar uma laranja doce, que é um óleo que eu acho que combina muito com a infância, porque ele traz leveza, traz alegria, traz aconchego, que é o que o bebê precisa para dormir, é ele se sentir acalentado, né? O laranja doce, a gente... Difícil uma pessoa que não gosta do aroma do laranja doce, porque é um aroma que te traz uma sensação ali de bolo assando na casa da vovó, sabe? Né? Tem essa sensação de aconchego. Então, eu gosto muito do óleo de laranja doce para essas questões. E também do ponto de vista farmacológico, a lavanda, ela é um óleo que ela tem um teor de cânfora que é bem pequeno, coisa de 1, 2%, 3%, vai depender da safra ali, porque cada lote de planta vai produzir um óleo quimicamente um pouquinho diferente do outro, né? Vai depender do clima, da altitude, da fertilidade do solo. Mas aí, essa pequena concentração de cânfora, ela é estimulante. Para algumas pessoas, a lavanda não é relaxante. Algumas pessoas se sentem estimuladas com a lavanda. Então, quem dirá para um bebê? Então, embora seja uma concentração muito pequena, para um bebê é muita coisa, é muito teor de cânfora. Então, às vezes, eles ficam mais agitados com a lavanda. Então, não é que não tem riscos usar, mas acaba que dá um efeito inverso, né? E também é muito comum, né, assim, às vezes na ânsia, né, querer fazer o bebê dormir e tal. Eu mesmo já fiz isso, tá, gente? Sem conhecer, né? Normal. A gente vai aprendendo. Coloquei lá um monte de lavanda no difusor, e aí é muito estímulo olfativo também, e o bebê fica agitado, fica irritado. Então, se for usar para acalmar, sempre preferir a via tópica e o mais longe possível do nariz. Então, uma região que eu gosto é a sola do pé, que é uma região muito vascularizada, absorve bem os olhos, mas está bem longe do rosto, que é sensível, e das narinas, né? Então, o bebê vai ter menos estímulo olfativo e o próprio toque ali do cuidador vai fazer um efeito calmante ali por si só, né? E sempre fazer nessa diluição, diluído em óleo vegetal, nunca puro na pele, tá, gente? Sempre diluído em óleo vegetal. A partir de 3 meses até 2 anos, é 1 gota para 10 ml. Pega um copinho medida de xarope, aqueles copinhos de xarope, coloca 10 ml do óleo vegetal e 1 gotinha do óleo. Aí já dá a tua medida ali para fazer uma massagem. E aí, em bebês maiores que 2 anos, já dá para pôr 2 gotinhas. Então, eu gosto mais da laranja doce para acalmar, assim, para a questão do sono. Uhum. E aí, isso que tá no potinho, você sugere de armazenar onde, Gi? Transferir para um pote fechado? Porque vai sobrar, né? Se é pra fazer massagem. Pode colocar num frasquinho daqueles de homeopatia, se tiver, assim, higienizado. Ou um potinho de creme mesmo, bem fechadinho. Né? Tipo assim, pode ser? Pode ser, aham. Higieniza bem, né? Eu gosto, com os potes de vidro eu gosto de esterilizar. Eu fervo eles 15 minutos na água, né? Daí ele fica bem higienizado e aí eu faço as minhas sinergias. Por isso que eu gosto dos potes de vidro, né? Porque a gente pode estar usando e reaproveitando várias vezes, né? Eu tenho vários aqui em casa. Meu marido quer às vezes jogar fora e fala, não mexe nos meus potes de vidro, deixa aí. Sempre tem uma serventia. Precioso, com certeza. Mas isso do sono é bem importante, né? Porque muitas vezes não é o recurso que faz, porque o sono, ele tem uma dependência maturacional, que é o que você trouxe, né, Gi? Mas a gente direciona essa maturidade para ensinar para o bebê o que é dormir na nossa cultura, inclusive na nossa cultura familiar. Então, por exemplo, se é com minha cultura familiar, essa é uma família noturna, que à noite agita muito e dorme tarde, provavelmente o aprendizado ao longo da infância da criança vai ser uma criança que vai aprender a se virar assim. Se é uma cultura familiar em que a noite é mais tranquila, a mãe e o pai ou a família tem um horário para dormir mais cedo, a criança também vai tendo essa aquisição. Então, na verdade, a gente aprende a dormir dentro de uma cultura, dentro de uma rotina, e que é muito no seio familiar.
mas esses são recursos que me ajudam nesse processo de aprendizagem. Então, o que vai ensinar o bebê a dormir é o processo maturacional. A gente não pode dizer que não existe, né? Não tem como a gente querer que um bebê de 4, 5, 6 meses durma igual uma criança de 3 anos, que durma igual uma criança de 10 anos. E aí, quando chega a 10 anos, vem a adolescência, que muda todo o sono de volta, muda o padrão circadiano, porque existe essa influência maturacional mesmo, né? Mas essa maturidade, a criança vai dando conta, né? Os bebês, a criança, o adolescente, dentro de um processo de aprendizagem que faça lógica para a família. E todo o resto é recurso. Todo o resto é recurso de uma rotina de sono, que é como a gente apresenta para a criança como que ela vai dormir, né? Eu acho que isso é bem importante. Com certeza. E aí, alguém tem alguma dúvida do que a gente falou? Principalmente sobre sono, né? Sobre sono sempre aparece bastante coisa. Vão escrevendo aí que a gente já lê e responde. Vai tirando as dúvidas. E eu acho, Gi, uma coisa que até quando a gente se reuniu, né, para falar da live, a gente falou o quanto é importante, principalmente para os primeiros tempos da infância, de pensar nessa mulher mesmo, né? Nessa família que está... Com certeza, está cansada, né? Que está cansada, né? Porque falar da criança é falar de quem cuida da criança, né? E eu acho que aí talvez a aromaterapia pode ajudar bastante essa família nesse processo, né? Com certeza. Então, um recurso que eu acho bem bacana, porque a gente, né, tá lá, a mãe com o bebê pendurado no peito o tempo inteiro, né? E o bebê não pode ter contato com os óleos essenciais ou o mínimo possível, né? Quando é um bebê maior que 3 meses. E como que essa mãe vai usar, né? Um recurso que é bem legal é colocar no difusor no banho. Quando ela for tomar banho, por exemplo, vai tomar um banho de manhã, colocar umas gotinhas de óleo de hortelã-pimenta, ele é energizante para quem não tem hipertensão, tá? Ele é bem energizante, bem revigorante. Só tem que usar, assim, com cautela, porque a hortelã-pimenta pode interferir na produção de leite. Então, pontualmente, quando foi aquela noite mais difícil, assim, dá para usar. Ou uma alternativa seria o limão siciliano, que aí não tem esse efeito na produção de leite, né? Que ele é bem, assim, revigorante. Ou mesmo quem não tiver difusor, pinga no próprio box umas gotinhas, que o próprio vapor vai carregar esse aroma, né? Então, ele é bem, assim, reconfortante. E para a questão, assim, né, a mulher tá com aquele baby blues, né, aquela oscilação de humor, que é natural no puerpério, né, e são muitas emoções, né, vindo, né, foi um corpo transformado, uma nova família, tudo novo, né. É bem interessante, assim, a manjerona, que é um óleo que a gente fala que é a mãe que abraça, né? Então, a mãe precisa ser abraçada, né? Ninguém olha para essa mãe. Então, a manjerona é um óleo bem reconfortante, ele é bem sedativo também, então, preferi usar à noite, né? Para ter uma boa noite de sono, mas é um óleo que traz esse aconchego, assim, esse abraço, né? Aí, para mãe, né? O bebê não pode estar em contato. Uma alternativa de usar à noite seria passar um rolon na sola do pé, porque aí o aroma fica bem suave. Se for bem diluído, não tem risco para o bebê, mesmo que o bebê durma no mesmo, né, no berço do lado, não tem problema daí, né? A manjerona é uma alternativa, o ilang-ilang também tem essa ação de melhorar o humor, né, de dar essa revigorada. E, então tem vários óleos bem interessantes. O gerânio também é bem bacana, ele traz assim para frente, assim. O gerânio ele daí é preferível usar durante o dia, porque ele vai deixar a pessoa mais ligadona, assim. Então manjerone e ilang-ilang de noite, de manhã preferir o gerânio ou o limão siciliano, ou hortelã-pimenta bem pontualmente, assim. Eu acabo trazendo hortelã-pimenta, mesmo ela tendo esse efeito na produção de leite, para uso pontual, assim, eu não acho nada melhor, assim, porque realmente, para mim, assim, é super revigorante, sabe? Mas tem que usar com cautela. Aqui tem uma pergunta da Anne, eu vou ler.
Para alergias ou picada de mosquito, o que você sugere? Tá nos tópicos para frente, mas eu já vou adiantar. Então, a lavanda, aí é um óleo que eu gosto para as questões de pele em crianças, porque pouca gente sabe, mas ela tem propriedades muito regeneradoras, cicatrizantes. Então, para a pele é bem bacana, tanto o óleo quanto o hidrolato. Então, tem uma alergia, uma picada de mosquito, o hidrolato está pronto ali, você não precisa diluir, só borrifar direto na pele ajuda bastante. Ou aí fazer a diluição com óleo de lavanda, né? Naquela proporção que eu falei. A camomila romana também é um óleo muito bom para alergias, porque ela é bem calmante da pele. E a camomila alemã também, só que a camomila alemã tem mais ação anti-inflamatória e é um óleo bem caro. Então, preferi a camomila romana, que acaba sendo mais acessível. Uhum. Eu tô anotando aqui. É pra beber, mas muita eu tô coisa, anotando. né? Opa, vou comprar essa hortelã-pimenta. Mas você vê que os óleos, assim, em criança, os óleos foram se repetindo. São poucos que eu citei. Lavanda, laranja doce, camomila romana. Então, você não precisa Melaleuca. ter um melaleuca. Assim, com 5, 6 óleos, você monta uma farmacinha bem bacana, assim. Você não precisa ter um arsenal gigante, né? E você vai usar em você também esses óleos, né? Então, É é que o bem melaleuca interessante. também tem uma ação muito interessante, né, para mulher, né, antifúngica. Sim, aham. Quando tem candidíase, pode usar, sim, né? Aí tem diluições específicas, assim, para Que em fazer formas específicas. amamentação, que em amamentação, quando a gente tinha casos, eu já usei, assim, né? Ah, é? Eu sempre tenho uma aromaterapeuta amiga, né? E aí eu encomendo uma sinergia quando a gente tem. E os casos mais difíceis que a gente teve de candidíase Isso que eu mamária, ia perguntar, candidíase mamária. Ah, que os mais interessante. difíceis, porque daí tem o protocolo, né? Toma Uhum, via oral e aí às vezes não não passava, assim. melhora. Aí a gente fazia Uhum, todo um planejamento e a gente usava. Daí a gente consultava aromaterapeuta, né, para ver o caso, uhum. fazer a sinergia adequada. E foram os melhores resultados que a gente teve, sabe? Nossa, a É bem melaleuca é interessante. ótimo. Ai, bom saber, mas a melaleuca é maravilhosa mesmo. Sim. Gi, questões respiratórias, né? Porque eu acho que a gente está em Curitiba. E além da gente estar em Curitiba, a infância é a fase também da maturação do sistema respiratório, né? O que você Uhum. daria de dicas, assim, para esses quadros respiratórios da infância? Primeiramente, eu acho bem importante, em primeira mão, consultar o pediatra, né? Não sair medicando sem saber o que realmente é, porque às vezes é só um resfriado pontual, mas às vezes pode ser uma coisa mais grave que precisa ser investigada, né? Então, sempre ir no pediatra, ir no pronto atendimento para verificar. Ah, o pediatra avaliou, viu o pulmão, tá tudo limpinho. Ah, é só um resfriadinho. Aí a gente pode usar os olhos como um suporte ali para melhorar, para acelerar o processo de cura, né? Então, a melaleuca, um óleo bem bacana para as questões respiratórias. O limão siciliano também é muito interessante, só que aí ele tem a desvantagem que não dá para usar à noite, porque a criança vai ficar ligada no 220. O olíbano é um óleo bem legal também, só que é um óleo mais caro. Então, uma alternativa ao olíbano seria o breu branco, que o olíbano é uma planta é uma resina de uma árvore da região do Oriente Médio. É um óleo mais raro, mais difícil de obter. A alternativa a ele é o breu branco, que é uma árvore brasileira da mesma família do olíbano. Então, um óleo mais acessível e tem um efeito bem parecido. E aí, de que forma, né, que eu posso usar? Aí eu acho que é interessante a via olfativa, porque está diretamente relacionada. Então, eu posso colocar no difusor, um óleo, um difusor assim, meia hora antes da criança dormir, quando estiver ali na rotina do sono, coloca no quarto, liga o difusor, e aí quando a criança for dormir, desliga. Não precisa ficar o difusor ligado a noite inteira. É muito estímulo e acaba gastando muito óleo também. Então, pode colocar o olíbano, pode colocar a melaleuca no difusor, embora ela não tenha um aroma assim muito agradável, mas o olíbano é bem bacana. O breu branco pode colocar também.
Mas uma alternativa que eu gosto é fazer uma pomadinha com óleo de coco. Aí a mesma coisa, derrete no banho-maria, espera mornar e acrescenta ou a melaleuca ou o olíbano ali naquela mistura, coloca num vidrinho igual esse que você mostrou, vai esperar solidificar, e aí passa no peito, pode passar aqui no pescoço, pode passar nas costas, para ajudar, por exemplo, se tiver muco, ajuda a expectorar, tem ação mucolítica, né? A criança vai ter uma noite de sono melhor. Então, é uma alternativa bem bacana. Para quem tem preguiça de fazer esse processo, derrete no banho-maria, né, e tudo mais, dá para vocês comprarem creme base pronto, de lojas de aromaterapia, né? Então, é um creme neutro que não tem princípio ativo nenhum. Aí você só acrescenta o óleo lá, mexe bem, né, com uma colher e invasa. Então, é uma alternativa e não fica também, né, aquele aspecto oleoso, né, que às vezes mancha a roupa e tal. Então, é uma alternativa à pomadinha, né. E isso é importante prevenir, né? Porque o óleo vegetal, ele pode manchar a roupa, né? Eu tenho algumas roupas manchadas. Usar uma roupinha mais velhinha, assim, né? Porque daí pode acontecer. Outro óleo que eu estava esquecendo é a copaíba bálsamo, da nossa flora aqui nativa, né? Que é uma árvore da região da Amazônia. Ela é muito usada no Nordeste, no Norte, muito difundida para as questões respiratórias, como anti-inflamatório, para dor de garganta. Ela é uma resina, na verdade, a copaíba bálsamo é uma resina extraída do tronco dessa árvore. Mas a gente usa como se fosse um óleo essencial, porque ela tem muitos ativos, assim. Tem muitas moléculas químicas. Tem alguns aromaterapeutas que tratam como se fosse assim um óleo graxo e dizem que pode aplicar puro na pele, mas acaba que tem uma concentração muito alta. Então, o ideal é diluir, considerar como se fosse um óleo essencial e usar a mesma diluição que eu falei, uma gota para 10 ml. E aí você compra também em lojas de aromaterapia essa copaíba bálsamo ou óleo resina de copaíba, é a mesma coisa. Ela é bem bacana, assim, para essas questões respiratórias, para dor muscular também, né, assim, pra gente, torceu, tá com uma dor na coluna, torceu o pé, fazer uma sinergia, já tô mudando o assunto, né, de bebês e crianças, mas eu acho que é um óleo que tem que ter na família, assim, né, na farmacinha, a copaíba bálsamo. Mas até para criança, né? Porque eles crescem e sempre estão com uma torção, com a Laura, cada 4 meses a Laura aparece. Ai, meu braço, né? Outro dia ela tava de bota, torceu. Dá pra gente usar para criança com a mesma função, Gi? Pode usar sim. Só cuidar com a diluição, né? Uma gota para 10 ml, para bebês assim, acima de 6 meses até 2 anos, né? E acima de 2 anos, aí 2 até 3 gotinhas pode usar. E outro óleo que eu esqueci aqui é o eucalipto radiata. O pessoal fala muito do eucalipto glóbulos, tá? O eucalipto glóbulos, para questão respiratória. Voltando, né? O eucalipto glóbulos, ele é um óleo contraindicado para crianças. Ele tem um teor muito alto de 1,8 cineol, que é uma molécula, assim, bem forte para criança. Não existe um consenso entre os aromaterapeutas a partir de que idade pode usar. Tem aromaterapeutas que falam 6 anos, tem literatura que fala 10 anos. Eu, por via das dúvidas, prefiro não indicar essa espécie, eucalipto glóbulos. E ela é contraindicada para todos os públicos de exceção, para gestantes, para idosos e para crianças, né? A gente acaba vendo na internet, às vezes, o uso, mas não é indicado. Hortelã-pimenta também é contraindicado em crianças e o alecrim também, que ele é bem usado para questões respiratórias, mas é totalmente contraindicado em crianças porque ele é muito rico em cânfora. Então não se usa esses 3, né? Aí uma alternativa ao eucalipto glóbulos é o eucalipto radiata, que é uma outra espécie mais segura. Ela tem um teor menor de 1,8 cineol, que é essa molécula,
mas embora ela tenha uma concentração alta ainda, mas a sinergia em si, as moléculas presentes acabam fazendo com que seja uma sinergia mais segura. Pode usar a partir de 6 meses, sem nenhum risco, assim, desde que seja nessa diluição, né? É uma espécie mais difícil de conseguir, de encontrar. Se você for olhar no rótulo, a maioria das empresas fabrica o eucalipto glóbulos. Eucalipto radiato são poucas as empresas que têm, né? Mas tem algumas marcas, né? Então sempre tem que se atentar ao nome botânico que está no rótulo do produto, né? Se for glóbulos, não usar em crianças. Fica mais atrás no produto? Não fica na frente? É sempre na frente, geralmente é na frente do produto. Assim, Tá, tem não o nome, assim, por exemplo, óleo essencial de eucalipto. Daí embaixo tem o nome Qual é? botânico. Tá. Às vezes está atrás, depende da marca, né? Mas sempre Mas é tem, importante sempre procurar esse procurar o nome nome botânico. botânico. Exatamente. É igual a lavanda, né? Bom você falar nisso, que a lavanda, existem várias espécies de lavanda. A nossa lavanda aqui, a lavanda brasileira, que é a lavandula dentata, né? Ela é uma lavanda que ela é muito rica em cânfora e ela não é indicada para crianças. Então, a lavanda que a gente fala, que é sedativa, que ela é relaxante, ela é lavanda cultivada no sul da França, que é a lavandula angustifolia ou lavandula officinalis, é a mesma coisa. Officinalis ou angustifolia. Essa é a lavanda verdadeira que a gente fala. O pessoal pergunta qual que é a melhor? Depende, né? Depende para que você for usar. A lavanda brasileira, por exemplo, ela é ótima para questões respiratórias, mas não para criança. Para adulto, assim, ela é ótima para expectorar, como mucolítico, para dores musculares, justamente por conta do teor de cânfora dela. Legal. E repelente? A gente tá chegando no verão. Repelente, tem o óleo de citronela, que a gente pode usar, óleo essencial de citronela. É bom usar assim no difusor, não usar direto na pele. O capim-limão também, ele tem essa ação. E o óleo de andiroba, que é um óleo vegetal. Esse pode aplicar direto na pele daí, porque é um óleo graxo, né? Eles têm essa ação repelente bem interessante. Então, o capim-limão, citronela, pode usar direto no difusor para espantar os mosquitos, né? Aí eu digo assim, mais para criança, assim, 6 meses para cima, assim. E o andiroba, daí já pode passar na pele. Legal. Outra coisa que eu não falei, que é bem importante para as questões respiratórias, nunca usar o óleo essencial no inalador, esse inalador que a gente usa a medicação, porque o inalador, ele é para a medicação que o pediatra indicou, o soro fisiológico. Os óleos essenciais o inalador não foi feito para colocar óleo essencial ali, né? Pode ser muito perigoso, a molécula vai em contato direto nos alvéolos pulmonares e pode até causar um broncoespasmo, uma coisa mais grave. Então, óleo essencial é no difusor, ou de tomada, ou difusor ultrassônico, que é próprio para dispersar o aroma do óleo no ambiente, e nunca no inalador, aquele que a gente usa da medicação. Aqui tem uma pergunta da Aline. Oi, Aline! Não tinha visto, Aline. Tem lavanda francesa, bulgária, lavandinho. Qual a principal diferença? Boa pergunta. A lavanda francesa e da Bulgária, elas são bem parecidas. Elas são essa mesma espécie que eu falei, de lavândula angustifolia ou lavândula officinalis, que é a lavanda verdadeira que a gente usa como sedativa, relaxante, tem alto teor de linalol, acetato de linalila, que são substâncias bem calmantes. A diferença é a região do cultivo mesmo. Elas são cultivadas nessas duas regiões, na França e na Bulgária, que tem um solo bem parecido. Já o lavandim, ele é um híbrido entre a lavândula angustifolia e a lavândula latifolia, que é outra espécie. Vem uma abelha e poliniza a angustifolia, que é a verdadeira, e vai polinizar a latifolia, que é uma outra espécie que cresce em baixas altitudes.
e vai formar o híbrido, que é o lavandim, que vai ter um pouco da característica de uma e um pouco da característica do outro, um pouco da mãe e um pouco do pai, assim, né? É tipo o filhinho da lavandula latifolia e angustifolia. Então ele é muito usado na saboaria natural, porque ele é na cosmetologia também, porque ele tem alto rendimento, né? Uma espécie que o óleo rende muito, né? Então ele é barato, é mais acessível. E ele vai ter um pouco de cânfora, mas não tanto quanto a lavandula latifolia. E vai ter um pouco de linalol e acetato de linalila, mas não tanto quanto a lavandula angustifolia. Então, ela tem características das duas espécies. Ela é mais usada na cosmetologia mesmo, assim, sabonete, shampoo e essas coisas, né? Na terapêutica não é tão usado. E aí tem a lavandula dentata, que é a brasileira que eu falei, né? Que ela é mais para usar como relaxante muscular, para questões respiratórias, que ela vai ter bastante cânfora na composição. Por isso que não se usa nem em gestantes, nem em crianças. A lavanda brasileira, essa do pé que a gente tem no jardim e tal, é a lavanda brasileira. Então ela... Eu sempre você colho, pode eu quero usar usar para tudo. Agora já você sei. pode usar assim para fazer, né, uma massagem como relaxante muscular, né, num adulto, assim, é bem bacana, assim. Uhum. Não sei se sou só eu, mas estou admirada tanto que você consegue guardar esses nomes, Gi. Nossa, Mas é que o dia a dia a gente impressionada. vai pegando. Mas depois, gente, se tiverem dúvidas, depois vocês podem me perguntar, quem me segue aí, quem não me segue, me siga. Pode me mandar no direct, não lembrei que você falou e tal, live. Também a live vai ficar gravada, né? Vai Sim, não, subir. eu acho que é uma E aí live que a gente tem que assistir de vocês novo. podem Tem que assistir de acessar e novo. depois anotar, né? Mas estou à disposição para o que vocês Que o bom do, quiserem, tiverem de que bom dúvida. do gravado é que a gente consegue pausar para anotar com calma, Uhum, né? Cada um. isso. Então, acho que vale a pena assistir de volta, assim, né? É muita É, espécie, né? Muito detalhe, né? sim. Gi, tem algum tópico assim que você queira acrescentar? Porque as perguntinhas aqui, elas acabaram. Ou se alguém que está assistindo tem pergunta, a gente já está caminhando para se despedir da live, vai digitando as perguntas para a gente que a gente responde. Eu Eu acho que acho que dos tópicos. Pode falar. não, eu ia falar que eu esqueci de falar uma coisa que eu anotei aqui que eu acho bem importante, um item que são eu falei mais ou menos assim de pequenos machucados, mas falei da lavanda, falei da camomila romana, mas um item que eu acho que quem tem criança tem que ter na farmacinha é o sangue de dragão, que é uma seiva de uma outra árvore da Amazônia. Nossa Amazônia é muito rica, né? Muito maravilhosa. É uma seiva obtida do tronco dessa árvore. Ela parece um sangue mesmo, por isso que é o nome, sangue de dragão. Ele é bem grosso, assim, bem escuro. E por ser uma seiva resinosa, pode aplicar diretamente na pele. Então, pra gente, sei lá, tá fazendo a unha, arrancou um bife ali, pode pingar direto. Ela é super cicatrizante, ajuda na coagulação, ajuda na regeneração. Então, eu vou dar uma receitinha bem legal, assim, para vocês terem um spray para machucados em casa, que é com óleo de girassol, lavanda, melaleuca e sangue de dragão. Não precisa ter todos, tá? Mas é que eu acho que esses têm propriedades maravilhosas. Então, você pega 10 ml de óleo de girassol, que ele é bem regenerador da pele. Aí você pinga uma gota de óleo de lavanda. Quando eu falo lavanda, é a lavanda verdadeira, tá? Então, uma gota de óleo de lavanda, uma gota de melaleuca e uma gota do sangue de dragão. Só que o sangue de dragão, por ser essa seiva, ele não vai diluir. Ele fica assim, ele fica a gota, assim, umas gotículas, assim. Então, eu sugiro diluir um pouquinho no álcool de cereais, assim, 5 ml de álcool de cereais, dilui umas gotinhas e pinga uma gota desse diluído na solução com óleo de girassol. E coloca num borrifador, agita bem e deixa lá. Vai durar assim uns 3 meses, como eu falei, né? 10 ml, dura pouquinho. Aí por um ralado, arrancou um bife da unha, uma pequena queimadura. Nossa, ela tem um poder regenerador maravilhoso.
E se vocês não tiverem os 3, não tem problema. Daí faz 3, porque é 3 gotas no total, né? Então aí põe só 3 gotas de lavanda ou só 3 gotas de melaleuca no óleo de girassol. A única particularidade é que o sangue de dragão tem que diluir um pouquinho no álcool de cereais para, né, incorporar ali. Depois colocar no óleo. Na mistura, isso. Senão arroz, ele. tá. Não que tenha problema, mas ele não vai ficar assim, aquelas gotículas vermelhinhas, assim, vai dar pra ver, assim, na mistura, sabe? Mas o sangue de dragão é bem legal, assim. Nossa, esses dias eu arranquei uma unha, gente. Fui pegar um negócio brusco do sofá, enroscou na costura do sofá, tipo, um negócio bizarro, assim, e arranquei um pedaço, assim, da unha. Nossa, tava, assim, latejando de dor. E aí pinguei uma gotinha, nossa, no dia seguinte tava novo, assim. Tem um poder cicatrizante incrível. Eles usam até, as populações, assim, os povos indígenas usam até para cicatrização do períneo, no pós-parto, é bem interessante. É isso que eu ia falar. Tem muitas pessoas que indicam para cicatrização do períneo. Uhum. Eles fazem banho de assento, né? Pode usar também num banho de assento. Uhum. Ótimo. Bom, não veio nenhuma pergunta, assim, mas uma coisa que eu acho bem importante é que, claro que a gente tem essas dicas que a gente pode fazer a nossa própria farmacinha, né? Eu acho que a gente gerir e gerenciar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, a gente falou isso no começo, né, Gi? Parte por um autoconhecimento, porque a gente tem uma saúde muito alopática. Em qual sentido? Tem um sintoma, eu acabo com o sintoma, né? E aí a proposta, inclusive, da aromaterapia é o contrário. É a gente ter uma apropriação do que aquele sintoma significa e a gente atuar nesse sintoma, né? E os olhos são um potencializador ali, eu sempre falo um apoio para a gente fazer esse processo de autoconhecimento. Com certeza. Um recurso, né? E aí para você não delegar toda a tua saúde nas mãos do médico e deixar para só quando realmente é necessário, né? Então, uma coisa pontual, né? Uma dor de cabeça pontual ali, né? No teu dia a dia, ou você tá ansiosa, tá estressada, tá com uma insônia que não é crônica, você pode usar os recursos da natureza a teu favor, né? Sim. Mas eu acho bem importante quando a gente tem algumas demandas específicas ou quer saber coisas a mais, consultar mesmo uma aromaterapeuta, né? Eu sempre brinco, assim, eu sempre tenho uma aromaterapeuta para chamar de minha, e aí eu vou encaminhando para as mulheres que eu atendo, que eu acho que vão se beneficiar, assim. Então, eu acho que vale a pena, se eu tenho alguma coisa específica, tem alguma coisa que precisa, talvez, uma atuação, consulte uma aromaterapeuta, né? E aí a gente tem a Gi, que está agora trabalhando com isso ali no Instituto Florescer. E como vocês veem, né? Eu falei no começo, é verdade, ela é bem comprometida com a atualização, com os estudos nas áreas que ela está se propondo. Então, acho que vale bastante a pena, né, Gi? Quer falar um pouquinho sobre o que você os espaços que você tem de atendimento, de grupos, enfim, de serviços? Então, eu faço consultas individuais ali no Florescer, como a Vanessa falou, para questões específicas. Além da aromaterapia, eu também sou terapeuta floral e fitoterapeuta. Então, trabalho com plantas medicinais, os florais e a aromaterapia para tratar diversas questões, saúde mental, saúde da mulher, atendo as famílias, né, para questões específicas. E, além disso, eu faço também consultoria individualizada, que nada mais é do que um mini curso que eu oferto para a família que me demanda, que quer aprender mais a usar os óleos no dia a dia com as crianças, por exemplo. Então, eu monto essa aula, a gente marca um horário e eu vou falar especificamente daquele tema daqueles temas que são importantes para aquela família, né? Legal. E, além disso, outras, né, aí dou aula de yoga lá no Florescer, quem tiver interesse, quiser vir participar, aulas de yoga para mulheres e gestantes, aula de yoga mamãe e bebê, então são sempre bem-vindas. Que delícia, Gi, muito obrigada, então, né, eu que agradeço.
E obrigada pela participação de todos aqui. E estou à disposição para que vocês precisarem, se tiverem dúvidas, podem me chamar que estou à disposição. E a gente, quando deixa o vídeo gravado, a gente deixa o marcado, a parceira, né? Então vai ter o Insta da Gi, e aí vocês podem entrar, adicionar ela, podem perguntar no direct, pedir o WhatsApp, né? Caso vocês tenham interesse nos atendimentos, enfim, acompanhar o trabalho dela no Insta também, né? Quem quiser me seguir você. Ai, obrigada, Aline, obrigada. Feliz. Quem quiser me seguir é @GiselaKmedeiros, Gisela com S. Né? E né, a página do Instituto Florescer, que a gente sempre está divulgando, né, os eventos. Esse ano a gente teve um workshop de cuidados naturais no Instituto Florescer, foi bem bacana. O pessoal põe a mão na prática, aprende. A Vanessa teve um compromisso no dia e não pôde. Mas o pessoal aprende a fazer spray para machucados, creme anti-rugas, na prática. Vocês saem com os produtinhos prontos que vocês mesmos fizeram. É bem legal. E para esse ano, acho que não vai ter turma, mas para o ano que vem eu posso estar estudando, abrir uma nova turma que o pessoal gostou bastante, assim, com outras receitas, para quem já participou do primeiro e para quem não participou, poder estar explorando um pouco mais desse universo. Ai, que legal. Gi, então, abraço, viu? Nos vemos. Abraço para você também. Tudo de bom aí para vocês. Obrigada pela presença, pela participação e um beijo grande para todos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.